Ok, vamos começar com uma imagem que ficou na minha cabeça, baseada aqui nas nossas fontes. De um lado, um fone de ouvido de 2009, topo de linha. Algo que, em valores de hoje, custaria o equivalente a, sei lá, uns R$ 30.000. Era o auge da tecnologia da época. E do outro lado da mesa, um fone de menos de R$ 100, que chegou numa caixinha toda amassada do AliExpress. A parte chocante é que nos testes, o modelo barato simplesmente humilha o antigo Titã. A pergunta é: como? Como isso é possível? Essa é a grande questão, né? E a resposta não é só uma evolução, é uma disrupção total. É a história de como um mercado inteiro, que era baseado em grife, em segredos, nos ouvidos de ouro, foi virado de cabeça para baixo pela ciência, pela produção em massa. É a saga do que a comunidade apelidou de Taiffi, ou Chifi. Exato. E a nossa missão hoje, mergulhando a fundo nessas análises, é contar essa história, desvendar como o áudio de alta qualidade deixou de ser um luxo para poucos e virou algo acessível. Mas para a gente entender o tamanho dessa ruptura, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Como era comprar um fone de ponta em, tipo, 2009? Era um campo minado, um campo minado. Você tinha que apostar em nomes consagrados. Shure, Weston, Sennheiser. Marcas europeias, americanas, japonesas, gigantes. O problema é que não havia menor consistência. Pense em carros, por exemplo. Se alguém compra uma BMW Série 3, espera que a Série 5 seja uma evolução natural, né? Mais luxo, mais potência, mas dentro da mesma filosofia. No áudio, isso simplesmente não existia. Certo, mas tem uma coisa que, olhando para trás, não faz sentido nenhum. As fontes citam muito o exemplo da Shure. O modelo de entrada deles, o SE215, era um sucesso. Aquele som em V, com graves fortes, era divertido. Aí o cliente juntava dinheiro, comprava o topo de linha da mesma marca, o SE530, e o que ele recebia? Um balde de água fria. Pois é. Um som completamente diferente. Ele saía de um som vibrante para algo super focado nos médios, com os agudos assim praticamente cortados. E o ponto nem é ser melhor ou pior. É que a assinatura sonora não tinha relação nenhuma. Parecia de cada fone era um projeto isolado, sabe? Afinavam de ouvido, engenheiros diferentes. Não existia uma meta acústica, um som da casa que fosse consistente. Então a afinação, o tal do tuning, era tipo uma arte secreta, uma caixa preta? Exatamente. Era tratado como segredo industrial, quase místico. As marcas não vendiam fidelidade. Elas vendiam o som da Sennheiser, o som da Grado. A garantia era a confiança cega na grife, na marca. Isso permitia que fones com falhas objetivas, como o Weston UM3X, que era super escuro, ou o Sennheiser IE8, que era uma montanha de grave, custassem centenas de dólares. O consumidor era refém. Até que as fábricas em Shenzhen, na China, que montavam esses mesmos fones para as grandes marcas, começaram a ter uma ideia. Imagina a conversa lá. Escuta, a gente que monta isso aqui, e se a gente fizesse por conta própria? Eles tinham as máquinas, o acesso aos componentes, a mão de obra. O que faltava? Faltava a marca e a coragem de competir. E foi aí que surgiram os pioneiros do Taiffi. Marcas que não queriam só fazer cópias baratas, elas queriam competir em desempenho. Eu lembro de um dos primeiros que começou a fazer barulho nos fóruns, tipo o Redfi. Era o HiFiMan RE0, lá por 2008. A aparência dele era, para ser gentil, genérica. Tinha cara de fone de camelô, mas custava $100. E, de repente, as resenhas comparavam o som dele com modelos que custavam $500. Foi o primeiro sinal de fumaça. Mas o verdadeiro terremoto, o fone que virou um mito mesmo, foi o VSonic GR07, em 2011. Esse foi o divisor de águas. Ele usava um driver de biocelulose, que era uma tecnologia avançada na época. E o som dele era considerado incrivelmente equilibrado, detalhado. Ele batia de frente com fones de $300, $400, custando $180. O GR07 foi a prova definitiva. A China não só montava, ela podia fazer um tuning de altíssimo nível.
E as fontes trazem uma história curiosa que ilustra bem esse processo de aprender fazendo. A da Unique Melody. Hoje eles são uma marca de elite, né? Mas eles começaram de um jeito muito bizarro, fazendo remoldagem. As pessoas enviavam os fones caros da Shure e eles literalmente quebravam a carcaça, tiravam os componentes e colocavam numa nova, moldada, sob medida para o ouvido do cliente. É a forma mais radical de engenharia reversa que se pode imaginar. Ao desmontar centenas de fones das concorrentes, eles aprenderam na prática o que funcionava, o que não funcionava. Quando decidiram lançar os próprios modelos, eles já tinham um conhecimento enorme. Enquanto isso acontecia no nicho dos audiófilos, outras marcas atacaram o mercado de massa com uma força brutal. O fone padrão da época era o Sennheiser CX300. Aí, de repente, a SoundMagic lança o E10. Por $30 entregava um corpo de metal, som excelente. Aquele Sennheiser de plástico caro, de repente parecia um roubo. Então veio a Xiaomi para mudar completamente o jogo de valor. Com a linha Piston, o Piston 2 custava $15. E por esse preço, a pessoa recebia um fone de alumínio usinado, cabo de Kevala, um unboxing premium e, a parte mais surreal, a caixa tinha cheiro de chocolate. Peraí, cheiro de chocolate, isso é o auge da experiência do usuário ou a coisa mais aleatória do mundo? Mas mostra o nível de detalhe, né? A agressividade que eles colocaram num produto de $15. Totalmente. A percepção de valor do consumidor foi redefinida. A pergunta passou a ser: por que eu vou pagar $50 num fone de plástico se este chinês de 15 é melhor construído e tem um som tão bom quanto? E para consolidar essa confiança, uma marca foi essencial: a Duno. Enquanto outros fones soavam bem, mas eram frágeis, a Duno provou que o Taif podia ser confiável. Podia ser luxuoso. Ok, o cenário estava mudando, mas ainda tinha uma barreira, né? Talvez mais psicológica. Todos esses fones chineses usavam basicamente um driver dinâmico. A tecnologia de múltiplas armaduras balanceadas, os BAs, ainda era o que separava os fones comuns dos de elite. Era status. Era, porque a tecnologia era um monopólio de empresas como a Knowles, a Sonion. O acesso era caríssimo. Era o que mantinha a percepção de que os fones ocidentais ainda estavam em outro patamar. Até que a indústria chinesa fez o que faz de melhor. Engenharia reversa. Na base da força bruta, fabricantes locais começaram a produzir clones desses drivers de BA por centavos de dólar. Aí, as portas se abriram. E nesse momento entra a marca mais caótica e talvez mais importante dessa história: a KZ. Eu lembro bem do KZ-ST, aquele fone meio azul, meio vermelho. A promessa era inacreditável. Um fone híbrido, com driver dinâmico e armadura balanceada, cabo removível, por $15. Minha primeira reação foi: não, isso não pode ser bom. É impossível. E sendo justo, a execução não era perfeita. Longe disso. Os agudos eram bem estridentes, o timbre meio metálico. Mas por $15 era um milagre. Ele entregava 80% da experiência de um fone de $200 por menos de 10% do preço. A KZ não vendeu perfeição, ela vendeu acesso. Ela destruiu a barreira de entrada. Só que isso deu início a uma fase meio maluca, né? A guerra dos drivers. As fontes comparam com a guerra dos megapixels nas câmeras. A lógica era: mais é melhor. Exatamente. A KZ e outras como o TRN e CCA começaram a empilhar drivers. 4, 5, 10, 16 drivers por lado, sem critério acústico nenhum. O problema é que os crossovers, que direcionam as frequências para cada driver, eram rudimentares, ou nem existiam. O resultado era um caos sonoro. Eu entendo que isso educou o consumidor, mas não foi uma fase um pouco desonesta? Vender um fone com 10 drivers sabendo que metade não funcionava direito? É um ótimo ponto. Sim, havia muito de marketing enganoso. Era marketing primeiro, engenharia depois. Mas, paradoxalmente, essa fase caótica foi fundamental. Ela forçou o consumidor a aprender. As pessoas aprenderam o que era um driver dinâmico, uma BA, um crossover e, mais importante, aprenderam do jeito mais difícil, que a quantidade não garante qualidade. O público amadureceu.
Eles queriam que o hardware barato agora tocasse direito. E imagino que não dava mais para confiar só no ouvido de alguém, certo? Faltava um critério mais objetivo, uma régua para medir o que era direito. Precisamente. E foi aí que a ciência entrou na sala. Até então, as avaliações eram puramente subjetivas. Graves aveludados, agudos cristalinos, sabe? Foi quando surgiram figuras como o avaliador Crinacle e sites como Squiglink. Eles pegaram equipamentos de medição e começaram a publicar gráficos de resposta de frequência. Pela primeira vez, era possível ver o som. E foi uma revelação. De repente, a gente via no gráfico por que aquele kazê soava gritante, tinha um pico bizarro ali, e por que aquele Shure antigo soava abafado. A caixa preta do tuning foi arrombada, os segredos estavam expostos. Com os dados na mesa, uma marca decidiu parar de adivinhar e seguir a ciência, a Mondrop. Eles abraçaram a pesquisa, especialmente a curva Harman, que é uma meta acústica baseada em preferência estatística. Eles criaram a própria versão e transformaram isso num argumento de vendas transparente. O alvo dele estava lá, no site. O Moondrop Canas Pro foi o primeiro grande sucesso, provando que a abordagem funcionava. Mas o golpe final veio quando eles democratizaram isso. Eles pegaram a alma do Canas Pro e lançaram o Starfield e, por fim, o Aria. O Aria entregava basicamente a mesma qualidade, a mesma tonalidade, por $80. Exato. A Moondrop provou que a tonalidade correta era infinitamente mais importante que a quantidade de drivers da era KZ. Um fone com um único bom driver, bem afinado, soava muito melhor que um monstro de 10 drivers mal implementados. O jogo mudou. O cenário agora era outro. Fabricantes com abordagem científica e um público que podia medir o resultado objetivamente. Aí não demorou para a próxima ideia genial surgir, né? Se quem dá o selo de aprovação são os avaliadores, por que não trabalhar direto com eles? E assim nasceu a era das colaborações, as collabs. Marcas desconhecidas como a Truth Ear explodiram da noite para o dia. Lançaram um fone de $50 afinado em parceria com um avaliador famoso como o Crinacle. O produto já nascia com um selo de aprovação. O poder dos dados virou absoluto. Hoje, se uma marca lança um fone com um gráfico ruim, a comunidade destrói o produto antes mesmo de ele chegar nas lojas. O que nos leva à pergunta final. E as gigantes? O que aconteceu com a Shure, a Weston, a Sennheiser? Elas desapareceram? Elas tiveram que se adaptar ou morrer. A pressão do TAI foi brutal. Forçou os gigantes como a Sennheiser a repensar a estratégia. Lançaram modelos como o IE200 e o IE600, com um tuning excelente, muito mais alinhado com o que o mercado espera, e com preços que finalmente tentam ser competitivos. O movimento Taifin não só criou um mercado novo, ele consertou o mercado antigo. É uma jornada incrível. A gente saiu de um hobby, de nicho, caro, baseado em confiança cega, para um mercado onde um som de referência virou uma commodity. Um som objetivamente correto que pode ser comprado hoje por menos de R$100. Existe uma crítica de que, por causa dessa obsessão com as curvas, muitos fones hoje soam parecidos. E isso é parcialmente verdade, mas eu vejo como algo muito positivo. Significa que a maioria está partindo de uma base muito mais correta, mais científica. O piso de qualidade subiu absurdamente. E a partir dessa base sólida, eles podem inovar. Não é mais um chute no escuro. Se a pessoa quer um som neutro, vai achar fácil e barato. Se quer mais graves, também. A escolha se tornou informada. Nunca foi tão barato e tão fácil ouvir música com uma qualidade que há 15 anos custaria uma fortuna. Exatamente. Quem tem R$100 no bolso hoje pode ter uma experiência sonora superior ao de um audiófilo que gastava milhares em 2010. No final das contas, a democratização da alta fidelidade é a grande vitória. E isso nos deixa com uma reflexão final. Se a ciência e a tecnologia transformaram um hobby caro e místico em algo acessível e de alta performance em pouco mais de uma década, que outra indústria, talvez uma que nos afete muito mais no dia a dia, está à beira de uma revolução parecida, onde a grife e o saber secreto estão prestes a ser superados pela performance objetiva e acessível.